Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV e hoje vamos falar sobre um tema bastante relevante aí no desenvolvimento de mobile, que é o tratamento de rede, né? Toda aplicação Android, por mínima que seja, sempre tem uma batida em algum servidor para você estar pegando os dados do back-end de alguma API, no caso, e tá populando a tela do aplicativo. Só que tem uns cenários felizes que tudo dá certo e tá tudo bem e tá legal, mas também tem uns cenários de erro. Tem alguns pontos que eu vou estar explicando nesse vídeo, eu vou estar separando provavelmente aqui até na edição em 3 partes. A primeira é um tratamento de erro bem simples, bem trivial, que você pode não ter experiência nenhuma com o desenvolvimento nessa parte de criar uma estrutura de tratamento e vai dar bom e vai funcionar para ti. Depois eu vou separar como utilizar um acoplamento aí um pouco melhor dessa parte de tratamento de erro. E por último, fazer o mesmo exemplo com o Flow. Então, continua aí para você estar vendo todos os pontos ou continua de acordo com a sua necessidade. Eu já vou estar deixando editado aí para ficar mais fácil para sua visualização. Beleza? Seguindo aqui no nosso projeto, a gente, para quem não sabe, a gente está fazendo eu e outras pessoas o projeto Netflix, né? Que é um projeto que a gente está usando como base Netflix para arranjar o pretexto para estar desenvolvendo um projetinho com tecnologias novas. Eu fiz uma sequência de vídeos explicando sobre a camada de network e como implementar. Então, caso você também esteja curioso, dê uma olhada lá, que ficou acho que bem completo. E também se você faz de outra forma, sempre deixe nos comentários e sempre a porta está aberta caso você queira fazer algum vídeo também ou querer trazer algum ponto sobre o que eu estou comentando, tá? Então, seguindo aqui, a gente tem uma requisição. Para quem não sabe, eu nem estou ligando muito para o celular, eu estou ligando mais para os logs, então eu vou bater uma requisição. Eu esqueci de pegar um mock, calma aí. Tem um mockzinho já pronto que eu já tinha feito, só para a gente ilustrar. Eu fiz o tratamento nos vídeos do network com o Alf, mas eu vou fazer aqui com o Mockable que a gente consegue simular o erro se a gente precisar. Então aqui eu tenho o meu name normal, então eu tenho o meu name e minha descrição. Estou indo um pouco mais direto no desenvolvimento, mas o completo está nos outros vídeos, mas o que você precisa saber no mínimo é que eu tenho um viewModel, o meu viewModel tem um zcase, que ele está batendo no meu repositório, e o meu repositório tem uma lista de strings, que eu estou simplesmente colocando list string response, que esse list string response tem meu name e o meu description, que é o mesmo do mock, o name e o description, beleza? Aí a partir disso, a gente vai estar seguindo. Então eu colocando aqui no logcat, eu vou buildar aqui. Tá instalando aqui, ele instalou no meu celular. Vou te mostrar aqui rapidinho. E aí tu vê que ele vai crashar. Ele crashou aqui no meu aplicativo. Por que ele crashou? Até coloquei um log aqui para ficar mais fácil quando der sucesso. Mas aqui na minha requisição veio o name errado, porque eu coloquei errado lá no mock, propositalmente, para ele justamente crashar. Então aqui tá name. Ele deu um problema de, se a gente colocar aqui na tela do celular, required value name missing. Só que aí entra a primeira parte que eu falei, de como você pode tratar isso sem caso você não saiba nada de estrutura de estrutura de rede, essa parte, que eu acho que até a Google lá coloca, a documentação do Google. Põe um try catch aqui. Se você tiver uma única tela no seu aplicativo, isso aqui vai dar certo, tá? Uma única tela de erro, tipo, houve algum problema, tente novamente mais tarde, alguma coisa assim. Isso aqui vai dar certo. Então, esse é o primeiro passo, tá? Tem maneira de sofisticar e deixar isso um pouco mais aprimorado, mas como eu falei, se você quiser só fazer isso aqui vai suprir sua necessidade, isso aqui vai dar certo. Vou estar buildando, e agora o nosso log vai estar aparecendo aqui. Beleza. E o nosso log provavelmente vai aparecer agora. Required value name missing at, que é o mesmo que foi ali que apareceu no celular. Significa que o quê? Agora, se der algum erro na requisição, a gente consegue capturar. Então, essa é a maneira mais simples e a mais básica que você pode estar fazendo para tratamento de erro. Eu vou estar explicando agora uma maneira um pouquinho mais sofisticada,
de tratamento de erro. Então vamos seguindo nela. Utilizando coroutines, tá? Depois a gente vai fazer com o flow. Já vou antecipar aqui, mas o retrofit ele tem uma coisa que eles não fornecem de graça pra gente, que é um call adapter. Esse call adapter tem como finalidade, tem alguns já prontos, quem já era da época do RX e baixava a biblioteca do RX e pegava o adapter, né, o call adapter do RX, ele pegava o tratamento do RX e deixava certinho pra gente. O que significa isso na prática antes de eu ir para a implementação disso? Lá no nosso list string service, o retrofit ele vai interpretar o tipo do objeto que está aqui. Então, quando na época do pessoal do RX, aqui, eu não tenho RX aqui ainda, tá? Mas se eu tenho um single, ele vai interpretar que aqui é um single de um T ou de um generic de qualquer coisa. Partindo desse princípio, para quem não sabe o que é RX, o que eu preciso fazer é encapsular o meu objeto para um tipo de tratamento, se eu sei se é sucesso ou erro. Eu criei um objeto, então toda essa implementação está no repositório do Codando TV, ou no meu pessoal, mas acho que vou deixar no Codando, explicando a implementação feita. Tanto do response, que eu apelidei de Network Response, como do Network Response Adapter e do Call Factor. É uma receita de bolo, eu já deixei meio que pronto, então eu vou estar explicando, mas caso você queira saber detalhes, aí a gente entra em detalhes. Posteriormente, deixa nos comentários. Então eu tenho o meu Network Response, que ele tem a finalidade, não tem nada de mais ele. Ele é um Network Response, que ele tem um seed class, que ele tem um data class de um sucesso e um data class de um erro. Por que tá um data class? Porque vai ser um parâmetro no construtor obrigatório ali que eu vou estar colocando e vai ficar mais fácil para a gente manipular mais para frente. E eles são genéricos. Lembra que eu falei? Que eu estou encapsulando o meu objeto real dentro de um outro objeto para eu estar manipulando? É exatamente isso. Eu tenho o meu Network Response, ele vai encapsular aqui o nosso list string response. Network Response, list string response. Beleza? Só que quando eu executar, vou acabar sempre cortando, tá? Por causa do build. O que vai acontecer? Ele vai dar erro, porque o meu retrofit não reconhece. Ó, já deu ruim aqui por causa do mapeamento. E meu mapeamento, quando eu fizer aqui, eu der um ponto, ele não vai reconhecer para fazer do meu objeto de response para o meu objeto da aplicação. Porque o que ele vai estar interpretando aqui para mim, que ele tem agora um network response do meu objeto. Aí o que eu faço? Dentro do meu network response, eu faço... como eu falei, né? Eu sempre divido em dois tipos de objeto. Em objeto de response e objeto da aplicação. E o tratamento para mim é o mesmo. Eu vou dividir em Network Response e no Result. Que eu estou pegando o Result do Kotlin, beleza? Então eu estou pegando o meu Network Response, dando to Result e mudando para cá para o Result do Kotlin e mudando para o failure do Result do Kotlin. Ah, mas por que você não faz direto o Result? Vai fazer mais sentido quando eu colocar Flow ou qualquer outra tecnologia, mas imagine que isso aqui é um wrapper do meu encapsulamento das coisas, tranquilo? Para quem não sabe o que é wrapper, é como se fosse um objeto meu que ele que cuida disso e ele traduz de um objeto para o outro e não importa qual vai ser a mudança deles. Então, se aqui eu tenho o Network Response, ainda não configurei o Call Adapter, só estou mostrando a parte de encapsulamento primeiro, tá? Aqui vai ter o meu result, então aqui vai virar um result e list string. Aqui eu vou converter para toResult, como está explicado naquele código. O do Kotlin já me dá de graça o map, e o map eu converto de novo o meu mapeamento do meu objeto list string response para list string. Por que ele deu problema? Ah, tá. Porque aqui eu preciso de um result também. Result. Fechou.
Então isso vai ser propagando para todas as camadas. Então significa que no meu user case vai ser a mesma coisa. Aqui, mudou. E mudou. Ops. Lá de baixo, mudou. E no meu viewModel, eu vou tratar agora de maneira diferente. Eu tenho um getMove, que no caso é um result. Então esse cara aqui é um result. Só que o result ele me fornece de graça 2 métodos. O sucesso e o failure. Beleza? Que eu vou colocar os prints aqui. Vou mostrar tanto com sucesso quanto com erro. Então it, pode ser, tanto faz. E aqui print it ponto message. Dá para melhorar isso aqui, a gente vai melhorando, tá? Estou fazendo por etapas. Quando eu buildar, o que vai acontecer? Tá instalando e ele vai dar ruim de novo. Ele crashou de novo. Ele crashou porque ele não vai conseguir entender o que está acontecendo, porque no mapeamento do retrofit ele não vai entender. Eu vou até buildar de novo, ver se agora vai ficar mais rápido por causa do cache. Tá instalando e deu um outro erro. Então, clicando aqui, deu... Não sei se tá boa a resolução, dá para enxergar, mas eu vou ler. Tá falando que ele não é capaz de converter o network response, porque ele não existe. O retrofit fala assim, mano, você tá me dando alguma coisa que eu não sei. Aí que entra a configuração do call adapter. Então o que a gente fez na primeira parte? A gente encapsulou o nosso objeto para um objeto nosso. E a gente fez a conversão, como eu falei, faz o seu critério, se quiser colocar o result lá, vai funcionar. Mas eu gosto de separar em 2 tipos de objetos sempre, o response da aplicação e no caso do result vai ser a mesma coisa, porque vai fazer sentido um pouquinho mais para frente com o meu network response. Só que agora eu vou configurar o call adapter. Indo lá no nosso network module, o retrofit já dá de graça pra gente um add call adapter. Eu criei um network call adapter factor, que na hora de ele criar, factor, ponto, tá certo? Network call adapter factor, ponto, qual é o nome que eu dei aqui dentro? Ah, é o construtor. Tava no create, viajei. Beleza, e Mosh. Agora eu vou entrar um pouquinho mais no fundo e eu vou editar o vídeo. Se você quiser cortar um pouquinho mais pra frente, vai estar certinho já no YouTube, tá? Aí aqui, o Network Response Adapter Factor, eu vou ter o meu Mosh, que eu vou passar aqui mais pra frente, ele vai ser útil. Eu estou implementando o meu Call Adapter Factor, que ele é do retrofit, então para ser um factor eu preciso herdar, né? O meu call, acho que não sei se é uma interface, para verdade. Um Call Adapter Factor, é uma classe abstrata. Aí tem um construtor aqui, beleza. Aí, essa vem o ponto que ele vai começar a reconhecer o meu Network Response. Isso aqui é uma receita de bolo, eu não vou explicar. Talvez eu explique um pouquinho, talvez eu não resista, mas se quiser saber mais detalhes eu vou estar comentando. Mas basicamente eu vou estar tratando se a minha chamada é um call, eu vou estar vendo se os parâmetros está parametrizado o meu Network Response. Eu vou estar pegando o tipo de retorno que vai estar lá no meu retrofit e verificar esse tipo de retorno é Network Response, que agora ele vai reconhecer. Sim, se for, ele vai checar se esses parâmetros de Network Response estão corretos, se eles têm um tipo, se está tudo bem. Funciona com o Unity também, depois eu entro no mérito. E dando sucesso, me pega esse corpo inteiro e passa para o meu adapter. Aí foi coisinhas que eu quebrei mais. Lembrando que eu fiz essa classe, mas também faz muitos anos que eu fiz isso, tá lá no meu Git até pessoal de anos atrás. Mas eu também usei base em outros repositórios, então você deve achar alguma coisa similar, parecida aí na net, tá? Aí eu tenho meu response type e meu Mosh. Aqui é só uma perfumaria. Eu tenho a classe do meio, que é a call adapter, que eu chamo meu call, que o call, de fato, vai chamar o tratamento de erro e tudo. Eu tenho o meu proxy do call, que eu criei minha interface para ficar um pouquinho mais fácil de manipular. Isso aqui é uma receita de bolo, você pode fazer direto ali na chamada do adapt e vai dar bom, mas eu quis fazer assim para ficar um pouquinho mais dividido, tá? E o que você precisa saber desse código, senão vai ficar muito grande. O onResponse é o que vai a resposta do back-end ou do serviço, e onFailure é quando não teve resposta.
O que significa? Network caiu o servidor, alguma coisa, vai cair aqui. O servidor me retornou um erro, vai cair aqui. O servidor me retornou um sucesso, vai cair aqui. E tem todo o tratamento de erro para algumas condições. E o Mosh, ele tá ajudando a gente aqui, porque ele vai ver que quando ele tratar o JSON, caso esteja mal formatado, ele vai falar, cara, eu não consigo converter esse JSON. É diferente do meu parâmetro nome ser algo que não existe. Uma coisa ele tá zoado. Aí zoado ele vai dar aquele ruim, por isso que eu preciso do Mosh para verificar. Beleza? E esse conjunto de coisas é que vai fazer com que agora o meu network seja reconhecido. E eu vou buildar. Pronto. Eu buildei. Só que a gente vai ver um outro problema. Mas eu buildei. Ele deu null. Mas ele não crashou mais. Então se eu abrir aqui, ele não crasha mais o nosso aplicativo. E ele agora reconheceu. Então pegando agora um cenário com sucesso, usando o nosso esquema aqui, eu vou buildar de novo. Boa, ótimo. Buildou, não crashou o aplicativo. Ops, calma aí. Buildou, não crashou o aplicativo. E no meu log vai aparecer, se eu coloquei, aqui ó, o meu list string. Então significa o quê? Que no cenário de sucesso, o meu retrofit agora reconhece o nosso network response. E ele conseguiu tratar em cima e seguiu viagem. Tanto que para tratamento de erro é o mesmo caso. Cadê? Eu posso colocar aqui, é como se fosse o try catch, eu coloco aqui e eu trato e deu da mesma forma. Então, se você quiser também parar por aqui, tá tudo bem. E vai funcionar para o seu projeto inteiro e tá legal. Porém, o meu retornou nulo. E isso pode ser pertinente porque eu não expliquei uma coisa que eu acabei esquecendo agora que eu tô lembrando.